prazer, aleluia, com liberdade, com graça, com alegria, aleluia. E nessa manhã, aleluia, temos, aleluia, compartilhado deste momento de comunhão com a igreja, aleluia, de alegria em adorar ao Senhor. Eu quero louvar a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas antes eu tenho que fazer um trem aqui, enquanto a gente segue aqui o mistério. Não fui eu não, viu? Cadê o Pastor Mateus? Pastor Mateus, eu e você estão juntinhos nesse mistério aqui, mas hoje não fui eu. Estava devendo um abraço para o Pastor Paulo. A gente não pode dever nada, só o que, irmão? O amor, irmão. Dever alguma coisa, vamos corrigir. Vamos lá. Deus é fiel. Irmãos, vamos abrir aqui em Romanos 8. Deus tem falado tremendamente comigo. Eu quero compartilhar um pouco com você do que Deus tem compartilhado comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que o Senhor fale um pouquinho com você. Aleluia. Do tanto que Ele falou comigo, aleluia, nesse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Romanos 8, glória a Deus. Vamos ler o verso 5 ao verso 14. Você achou? E é lindo, irmãos, vou te contar um negócio. É lindo, aleluia, quando nós vemos o Senhor, aleluia, movendo a igreja durante todo o culto, preparando de fato o povo para ouvir a palavra. E é maravilhoso, aleluia, isso para o mensageiro, porque, aleluia, ele percebe que de fato, aleluia, essa palavra não veio do coração dele, veio do coração de Deus. Aqui em Romanos 8, verso 5 a 14 diz assim. Amém, irmãos? Você achou? Amém. Romanos 8, verso 5 ao 14, vamos ler. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Está o quê, irmão? Morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo. O vosso quê? Corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, do que, irmão? Do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pode sentar, glorificando e exaltando o nome poderoso de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero falar sobre um tema que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Chama a sua atenção aqui, porque, aleluia, porque nós nos deparamos com grandes desafios na caminhada. Desafios, aleluia, para seguirmos o propósito de Deus. Desafios para fazer a vontade de Deus. Desafios, aleluia, para que através da nossa entrega ao Senhor, Ele possa realizar em nós o seu propósito. E qual é o maior propósito que Deus tem para as nossas vidas? É a nossa salvação.
aleluia, é uma vida que não acaba com a morte do corpo. Aleluia. Deus tem uma proposta para aqueles que creem em Cristo, de vida eterna, uma vida que não acaba com a morte do corpo. Aleluia. É a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos, aleluia, que aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador, estes, aleluia, estes então, aleluia, passarão pela morte, não só do corpo, mas viverão a segunda morte, que é a morte eterna. Então, aleluia, o cristão, ele se depara com algo que ele herdou, chamado carnalidade. Você pode repetir para mim? É uma palavra feia, mas é uma palavra importante de estudar. Nós nos deparamos com essa realidade, nós herdamos isso. Mas não só nós, todo mundo, irmão, todo mundo, toda a humanidade herdou a carnalidade derivada do pecado original. Aleluia! A carnalidade é fruto da natureza caída, da natureza pecaminosa que herdamos pela queda do homem, Adão e Eva, lá no jardim do Éden, iniciou com eles. Aleluia! Para aqueles que não foram regenerados pelo Espírito Santo, ou seja, aqueles que não tiveram encontro com Cristo, aqueles que não reconhecem ainda o sacrifício de Cristo, aqueles que não foram regenerados pelo Espírito Santo, através da fé, aleluia, em Cristo, essa realidade é única: ser escravo da carnalidade, e então refém do pecado. Aquele que não está em Cristo, ele é escravo do pecado. Ele é refém do pecado. O pecado é o seu dono. Aleluia. Alimentam a carne em tudo que fazem. Estou falando do ímpio, hein? Observa. Alimentam a carne em tudo que fazem. Seus interesses são carnais, seus planos são carnais, seus desejos são carnais, suas motivações para guerrearem são carnais. Permanecem carnais e então mortos para Deus, como um estado absoluto e permanente. Se seus pecados não forem lavados pelo sangue de Jesus, passarão pela segunda morte, então não terão mais oportunidade. Por isso que pregamos, porque sabemos que é urgente a mensagem de salvação. Tem muitos perecendo, tem muitos morrendo, aleluia, e precisam ouvir a mensagem de salvação, porque só há esperança em Cristo. Aleluia. E se eu já reconheço a Cristo, se eu aceitei a Cristo como meu Senhor, se eu já fui regenerado, aleluia, então louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu tenho a consciência dessa urgência em transmitir a mensagem de salvação, porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só a fé em Cristo nos reconcilia a comunhão com Deus, através do reconhecimento do pecado e então um sincero arrependimento. Aleluia! E esse arrependimento vem como? Por compreender que Cristo morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados e nos restaurar a vida espiritual, então nos salvar, restaurar a vida com Deus. Aleluia! A carnalidade, irmãos, aleluia, ela não é inevitável. Para nós cristãos, aleluia, para nós cristãos, a carnalidade não é um estado absoluto, e não pode ser. Para nós cristãos, a carnalidade não pode ser um estado absoluto nem permanente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas um comportamento ocasional. A carnalidade precisa ser um comportamento ocasional na vida do cristão. Aleluia. E quando é que ocorre essa carnalidade ocasional? Quando o comando é da carne. Quando prevalece o comando da carne. Quando prevalece o comando da carne, ali então se manifesta a carnalidade. O cristão, aleluia, vou repetir para você que isso é muito importante. Falamos sobre a carnalidade para o ímpio, agora estamos sobre a carnalidade para o cristão. Há uma diferença. A carnalidade, aleluia,
um estado, aleluia, um estado, um comportamento da circunstância ocasional, aleluia, aquilo que não é permanente, aquilo que não é absoluto. Louvado seja o nome do Senhor. Em alguma circunstância, aleluia, há uma falta de vigilância, ocorre algo ocasional, aleluia, não deveria, mas acontece. Nós somos feitos de carne e osso. Está aqui em nós essa natureza, aleluia, e precisamos aprender como alimentar essa natureza. Aleluia. Então, quando a carne ela é alimentada por falta de vigilância do cristão, ela então assume o controle, ela assume o comando, aleluia. E então há uma prática ocasional, há uma prática pela circunstância, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante porque a carnalidade para o cristão, ela não é inevitável, ela é sim evitável, aleluia. É uma questão de escolha para o cristão. Para o ímpio não é. Presta atenção aqui. Para o ímpio não é. Para o ímpio não é questão de escolha. Ele está dominado, ele está preso, está acorrentado. Há um domínio do pecado. Para o cristão não. Para o cristão é uma questão de escolha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para o cristão a vigilância está atrelada a uma vida de santidade e separação do pecado. Ou seja, uma luta diária contra a carnalidade. Então, o cristão reconhece seu estado de pecador. Nós não somos melhores do que ninguém. Nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Aleluia. O cristão reconhece o seu estado. Louvado seja o nome do Senhor. E ao reconhecer o seu estado de pecador, aleluia, ele sabe que precisa das armas espirituais. Ele sabe que precisa olhar para Cristo, ter a referência de Cristo. A referência do cristão não está no mundo. A referência do cristão não está no que todos fazem, de como todos reagem. Não é todo mundo faz assim, não. A referência do cristão está em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando se trata de vencer a carnalidade, o remédio envolve domínio próprio. O cristão consegue sim, irmão, vencer. Consegue sim ser cheio do Espírito Santo. Consegue sim vencer a carnalidade, aleluia. Porém, somente através da vigilância, da oração, da vida com Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 5, verso 16. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Gênesis 5, verso 16. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vivemos um embate. E se não compreendermos esse embate, aleluia, se não soubermos como alimentar essa carne, aleluia, nós não podemos voltar a ser refém dela. Não podemos voltar a ser refém dela. Aleluia. Porque, aleluia, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Aqui em Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais. Eu falei Gênesis? Eu duvido que eu falei Gênesis. Gente, todo mundo concorda que eu falei Gênesis? Então, irmão, foi carnalidade, me perdoa. Misericórdia, olha aí. Sendo provado, Jesus. Mas eu reconheço o meu erro, peço perdão, fui restaurado. Oh, glória, posso ouvir glória a Deus, irmão? Eita, Jesus, aleluia. Está na nossa natureza errar, irmão. Está na nossa natureza. Olha o que o Espírito Santo faz. Não dá nem explico aqui, glória. Está na natureza errar, aleluia. Porém, nós não podemos ser refém da carnalidade. Precisamos ser inspirados pelo Espírito, aleluia. Não ter vergonha de pedir perdão, não ter vergonha de corrigir, irmão. A vergonha é para o inferno. Vergonha para o inferno, aleluia. Jesus falou, aleluia.
Os profetas falaram, lá vai ser a vergonha e desprezo eterno. Diz assim o texto, vou ler então, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jamais. Irmão, esse jamais aqui é forte, né? Esse jamais aqui é muito forte. Aleluia. Porque jamais, para mim é nunca. Aleluia. Mas é tremendo isso aqui. Andai em Espírito, e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Está falando de domínio. Está falando de domínio da carne. Jamais você estará novamente sob o jugo do domínio da carne. Não estará. A carnalidade, aleluia, para o cristão, aleluia, é algo ocasional. O crente precisa orar diariamente, sim ou não? Sim. O crente precisa orar diariamente, sim ou não? Sim. O crente precisa ler a palavra de Deus todos os dias, sim ou não? Sim. Eu ouvi, sim ou não? Sim. Para quê? Para quê? Para ser cheio do Espírito Santo e não estar mais sob o domínio da carnalidade. Aleluia! Eita, aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para vencer a carnalidade é preciso alimentar a carne da forma devida. Pastor Vigia. Pastor Vigia. Que negócio é alimentar a carne? Eu sempre aprendi. Sempre aprendi. Que negócio de alimentar a carne é para fazer a vontade dela. Não, irmão. Aleluia. Cristo ensina um trem aqui para a gente. Nós lemos Romanos, aleluia. Para vencer a carnalidade precisa alimentar a carne da forma devida. E Cristo nos ensinou o que temos que fazer com a carne. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Para vencer a carnalidade precisa alimentar a carne da forma devida, como Cristo ensinou. E Ele mesmo fez com o seu próprio corpo. Até que chegue o dia de viver a restauração plena e eterna. Enquanto isso, aleluia, é preciso refrear as ações da carne e não se deixar inclinar ao que é errado, não se deixar inclinar ao pecado, não se deixar levar pela vontade ou inclinação da carne. Aleluia. Preste atenção aqui. Cristão não vence as suas guerras na carne. Eu vou repetir para você. Preste atenção aqui. Cristão não vence as suas guerras na carne. Não vence. O apóstolo Paulo ensina em Efésios capítulo 6, verso 10 seguinte: a nossa luta é contra, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e que estão onde? Debaixo do meu pé? Não, nas regiões celestiais. Aleluia. A minha luta não é contra a carne e sangue. Cristão não vence suas guerras pela carne, não prevalece pela carne, não age sabiamente pela carne, não salva os pecadores por meio de atos carnais, não salva. Cristão não leva sua família a Cristo pela carne, não leva. Cristão não leva sua família a Cristo pela carne, agindo ou reagindo de forma carnal, não leva. Não são palavras e atitudes carnais que fazem do cristão um santo homem e mulher de Deus. Não são. O que fazem um santo homem e mulher de Deus são os atos e palavras de uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. E para que você possa compreender, aleluia, aquilo que Deus colocou no meu coração acerca de como Cristo nos ensinou, abra a sua Bíblia em Romanos 6. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Romanos 6, verso 11 ao 14, vamos ler. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 6, verso 11 ao 14. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Assim também vós, olha que coisa linda, o que Paulo traz aqui como revelação, aleluia, aleluia, de Cristo, da palavra do Senhor, para mim e para você, acerca do que Cristo nos ensinou. Assim também vós considerai os mortos, o que, irmãos? Mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e aos vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, mesmo de forma ocasional, mesmo sendo ocasional, a carnalidade na vida do cristão, aleluia, a carnalidade, irmãos, ela traz enormes prejuízos à vida do crente em Cristo. Enormes prejuízos. E eu e você precisamos atentar para isso. Se eu quero ter uma vida vitoriosa, eu tenho que atentar para isso. Isso diz respeito ao nosso dia a dia, à nossa vida. Irmãos, esse tema é o que eu e você vivemos todo dia. Alguns não percebem, acham que a vida é natural e reagem de forma natural, e não percebem as consequências dessa reação natural, motivados por sua carne. Aqueles, aleluia, que buscam ser mais espirituais, ter vida com Deus, leitura da palavra, oração, estarem mais sensíveis ao Espírito de Deus, sentem quando o Espírito de Deus ele toca o sino aqui dentro e diz: Pai, não dá mais nenhuma palavra. Se tu falar mais uma coisa, tu vai ficar dominado. E aí o Espírito se afasta e vem o prejuízo. O Espírito Santo, ele comunica com o nosso espírito, e nós precisamos estar sensíveis diariamente, porque Deus tem promessa para mim, para a sua vida. Deus tem planos para mim, para a sua vida. Não somos perfeitos, erramos, mas precisamos estar sensíveis à voz de Deus, para que o Espírito, aleluia, tenha a voz em nós, e nós possamos reconhecer onde erramos, nos consertarmos, pedirmos perdão, corrigir a rota, mudar a atitude. A postura tem que mudar, aleluia. Quer ver a glória de Deus? Quer ver coisas extraordinárias? Faça coisas extraordinárias. Glória a Jesus. Aleluia. Se eu quero viver coisas extraordinárias, eu tenho que fazer coisas extraordinárias. O que é extraordinário para você? É aquilo que vem do Espírito. O que é extraordinário para você é aquilo que vem do Espírito. Porque o que é natural vem da carne. O que é extraordinário vem do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, aleluia. Mesmo sendo ocasional, a carnalidade pode trazer inúmeros prejuízos à vida do cristão. Lares são abalados, amizades são abaladas, igrejas são abaladas, relacionamentos são abalados. A carnalidade traz divisão, separação, desunião, agressividade, fofoca. A carnalidade promove reuniões carnais, que só se fala mal uns dos outros, só se murmura e condena pessoas. A carnalidade espalha, enfraquece o corpo de Cristo. A carnalidade atrasa o crescimento da igreja. Aleluia. Prática, mas não, mas isso é um trabalho individual. Diz respeito a mim, diz respeito a você. Se você ignorar esta palavra, o problema é seu, mas os prejuízos também são, as consequências também são. Se eu ignoro a palavra de Deus, os prejuízos são meus. Mas existem consequências que não ficam só em mim. Atingem a minha casa, atingem a minha igreja, atingem a minha comunidade. Se Deus te levantou para ser luz onde você está, você precisa entender essa responsabilidade, essa autoridade que Ele te deu, essa responsabilidade
ganhar almas para Jesus, para trazer almas para o reino de Deus, porque os dias são maus, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, é um privilégio pregar a palavra, é um privilégio falar de Jesus. Aleluia. Mas quero te dizer uma coisa: é muito mais uma grande responsabilidade. Levar Cristo em seu nome é uma grande responsabilidade. Porque, aleluia, todo mundo faz errado, mas quando você erra, aquilo é como uma explosão. Todo mundo faz errado, não faz nem gosto, nem barulho faz, mas tu errou, explodiu uma bomba atômica. Verdade ou mentira, irmão? Por quê? Porque você foi chamado para não ser dominado pela carnalidade. Você foi chamado para ser luz e sal da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, irmãos. Quando Cristo nos deu exemplo, temos que seguir esse exemplo de Cristo. Nós precisamos levar essa carnalidade que temos para onde? Tem que alimentar ela de alguma forma, tem que levar ela para algum lugar. Temos que levar essa carnalidade para a cruz. Temos que levar essa carnalidade para a cruz. Acontece que muitos têm se esquecido da cruz, não têm se lembrado da cruz, têm levado a sua vida, têm caminhado, têm vida até mesmo até adora, aleluia, mas têm se esquecido da cruz. A cruz é lugar de morte. A cruz é lugar de morte, morte do pecado, morte da carne. Cristo 100% homem, 100% Deus, entregou a sua parte humana, entregou na cruz. Ele levou o corpo, o seu corpo, levou a cruz, para ser moído, para ser morto, por causa dos nossos pecados. E o que você tem que fazer com a carnalidade? O que eu tenho que fazer com a carnalidade? Tenho que levar o meu corpo à cruz. Tenho que levar a minha carnalidade à cruz, porque na cruz eu vou me lembrar: sou um pecador e Cristo levou sobre si os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas maldições. Ele levou sobre si. E eu preciso andar em suas pisaduras. Aleluia. Irmãos, na cruz tem perdão, irmão. Irmão, na cruz tem arrependimento sincero. Na cruz tem salvação, irmão. O mundo te condena, mas na cruz tem salvação. Na cruz tem arrependimento sincero. Na cruz tem perdão. Leve diariamente até a cruz toda a sua carnalidade. Eu te convido a fazer isso agora. Nós vamos orar juntos aqui. E eu convido você a fazer isso agora. E quando você leva a tua carnalidade para a cruz, toda a legalidade do diabo que entrou através da legalidade, da carnalidade, toda a legalidade do diabo que entrou através da carnalidade será destruída. Será destruída quando chega na cruz, irmão. Aleluia. Quando chega na cruz tem perdão, tem arrependimento sincero, tem salvação. O diabo é envergonhado. Toda a legalidade do diabo será destruída e será restaurada a comunhão com Deus, a autoridade do céu sobre a sua vida. Aleluia. O que você ligar na terra será ligado no céu. Você vai levantar um altar na sua casa. Esse altar não vai ser derribado, porque esse altar, aleluia, será para o Senhor Jesus. E onde o Senhor Jesus reina, não tem lugar para outro trono. E não pode ser o diabo e nem mesmo você.
Não pode ser o diabo e nem mesmo você. Aleluia. Porque se você levanta um trono para Jesus, aleluia, você também não pode ser o Senhor. O Senhor é Jesus. Aleluia. Cada um na sua posição dentro do lar, mas o Senhor é Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Leve à cruz o seu corpo, toda a sua carnalidade, como fez Cristo. Vamos terminar lendo mais um texto em Romanos 12. Vamos terminar essa mensagem lendo Romanos 12, verso 1 e 2. É bem conhecido. É bem conhecido, mas adoração sem entrega do corpo na cruz. Adoração sem entrega do corpo na cruz. Aleluia. Tem dificuldade de subir, porque carnalidade não agrada a Deus. Aquele que se inclina para a carne não pode agradar a Deus. Aquele que se inclina para a carne não pode agradar a Deus. Mas adora, mas serve, mas tem uma função. Aquele que se inclina para a carne não pode agradar a Deus. Aleluia. Aquele que não entrega o seu corpo na cruz, onde a carnalidade domina sobre a sua vida, essa pessoa não pode agradar a Deus. A adoração dela tem dificuldade de subir. O texto aqui vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo faz isso rogando com misericórdia. Ele clama com misericórdia. Ele diz: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Olha o entendimento aí, aleluia. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o entendimento aí. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Tem que aprender. Toda vez que eu vou adorar o Senhor, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, a minha vida tem sido adoração ao Senhor. Por que a minha vida tem adoração ao Senhor? Porque a minha vida é de entrega do meu corpo para sacrifício. A minha vida é de entrega do meu corpo para sacrifício. Eu acordo de manhã, eu tenho que entregar o meu corpo para sacrifício. Eu queimo pela carne, guia o meu dia. E o teu Espírito Santo me inspire. Quando eu for desafiado que a carne está morta, que o Senhor me coloque as palavras nos meus lábios diariamente, em alguma discussão, em alguma crítica, em algum desafio do seu dia a dia. Aleluia. Se o teu corpo foi sacrificado, se você entregou o seu corpo na cruz, a carnalidade não vai te dominar. E você vai ver os frutos da honra de Deus. Nós precisamos disso todo dia. Todo dia, todo dia. Aleluia. Eu preciso disso todo dia. Eu já acordo meu dia dizendo: Senhor, misericórdia de mim. Espírito Santo, me ajuda hoje. Ah, meu irmão, aleluia. Tem que conduzir o teu corpo à cruz. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Vamos orar juntos nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Entregar o seu corpo para o sacrifício. Aleluia, aleluia. Você que nunca ouviu sobre isso, você que não sabia sobre isso, você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que recebeu essa palavra no seu coração. Você que entende e precisa, aleluia, de fato vencer a carnalidade, entregar o seu corpo a Jesus. Eu sou o primeiro, irmãos, a vir aqui à frente. Te convido a vir aqui. Nós vamos fazer uma oração. É tempo de restauração, é tempo de vida espiritual, é tempo de avivamento para essa igreja, para a minha vida, para a tua vida. É tempo, aleluia, de vivermos coisas novas da parte do Senhor. Aleluia. O crente tem vergonha. O crente tem vergonha de assumir, quando na verdade você só é crente porque um dia você assumiu que é um pecador cheio de pecado e que ia para o inferno se não fosse o sacrifício de Jesus.
Aleluia. Quando você tem dificuldade hoje é porque você é perfeito. Eu não sou perfeito. Se tu perguntar a minha esposa, os meus filhos, eles vão te falar. Aleluia, só vai preparado, não se escandaliza não, eu não sou perfeito. Não sou. Mas todos os dias eu preciso conduzir o meu corpo à cruz. Todo dia eu preciso conduzir o meu corpo à cruz. Chegar ao arrependimento. Pedir restauração ao Senhor. Porque no meu trabalho eu preciso ser espiritual. Ah, não, o trabalho na igreja, não. No meu trabalho tem que ser espiritual. Por quê? Porque eu sou homem de Deus. Lá com as tuas vizinhas, com os teus parentes, com a tua família, tu tem que ser espiritual. Porque não existe dois de você. Não. Quando eu entro aqui, pastor Paulo, eu aperto o botãozinho. Quando eu saio dali, o botão desarma. Desarma o botão. Não pode. Pode? Não. Pode, irmão? Não pode não. Mas é lá fora que você é provado. Porque aqui todo mundo é crente. Todo mundo é crente, irmão. Agora lá fora é que você é provado. Lá fora que você tem que mostrar essa luz que eu estou vendo aqui no teu rosto. Lá fora que tu tem que mostrar esse brilho que eu estou vendo aqui em você. Lá fora que tu tem que mostrar a autoridade com que você dá glória a Deus aqui dentro. É lá fora, aleluia. E precisam ver luz. Precisam ver luz. Precisam ver luz. Nesse mundo de trevas tem que brilhar luz, irmão. Aleluia. Eu vou fazer um ato profético aqui sobre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu vou fazer um ato profético aqui sobre nós. Vem aqui. Este altar representa a cruz de Cristo hoje. Para você dar esse passo de consciência espiritual. Esse altar aqui hoje representa a cruz de Cristo. Você vai vir aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração pela sua vida. Aleluia. Eu convido, aleluia, os pastores, todos nós a descermos aqui. Vamos descer aqui, pastor. Me ajuda aqui, me sozinho. Vamos descer todos aqui, aleluia. Aleluia. O ministério desce diante do Senhor. E a igreja vai ficar no seu lugar? Eu te encorajo. Aleluia. Eu te encorajo a dar um passo de fé. Aleluia. Conserte a sua vida no altar. Reconheça que há uma natureza carnal em você. Todos nós temos. Está aqui nosso pastor presidente. Está aqui os pastores e ministros dessa igreja. Todos nós precisamos colocar o corpo, aleluia, levar o nosso corpo à cruz, à carnalidade. Aleluia, converse com Deus agora. Porque se há algo a se consertar, se conserte agora. Se há algo a confessar, confesse agora, Jesus. Se há algo a pedir perdão, peça perdão agora. Porque o Santo Espírito de Deus está movendo neste lugar. Espírito de Deus, na autoridade que é no nome de Jesus. O adversário pensou que prevaleceria contra esse lar, contra essa casa, contra essa família, contra esse homem, contra essa mulher. Mas não vai prevalecer não, porque pois a cruz, ele já passou pela cruz. Ela já passou pela cruz. Pois aquele que passa pela cruz tem transformação de vida. Aquele que passa pela cruz, os fardos ficam para trás. Aqueles que passam pela cruz, as maldições são quebradas. As maldições são quebradas. Eu declaro a autoridade que é no nome de Jesus. Meu Deus e meu Rei. Pai, se um tempo de restauração, de vida espiritual, de vida com Deus. Vai aumentar a oração aí. Vai aumentar o jejum aí. Vai aumentar a leitura da palavra aí. Vai aumentar os dons espirituais aí. Vem batismo com o Espírito Santo. Pode batizar, Jesus.